Olá, continuando as nossas aulas para a prova da UFMG, hoje nós vamos ver o Teorema de Pascal. Tá acabando, esse daqui é mais um pedaço e a próxima aula a gente fecha com o conceito final lá de empuxo e Teorema de Arquimedes. Tá? Então, essa aula aqui, ela tem uma aplicação muito grande no dia a dia, então costuma ser foco, né, ter um foco, vamos colocar assim, um pouco maior em relação às escolhas para uma questão de vestibular. Tá? Por quê? Porque como tem grandes aplicações, ela se torna mais interessante de ser cobrada em uma questão de concurso. Tá? Então, o teorema de Pascal ele está associado ao seguinte fato: se você tem uma superfície, então observe aqui, olha, vamos considerar aqui, olha, um recipiente, tá? Imagina como se fosse um vaso e foram feitos 5 furos idênticos nesse vaso. Então tem um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, tá? E nesse furo foram colocados 4 rolhas, tá? Então são 4 rolhas que foram colocadas aqui. E você vai ter o seguinte: você vai encher o recipiente de forma que a água não esteja vazando aqui. Então está tudo fechado ali e as 4 rolhas estão segurando o líquido ali dentro. E aqui tem uma rolha, tá? Fechando a boca. Então o recipiente aqui ele está completamente cheio, tá? Ele está completamente cheio pelo líquido. Tá? Não tem espaços vazios aqui dentro, não. Todo o líquido está retido aqui. Você vai vir, né, com a ponta do dedo ou pegando um objeto com uma massa mais elevada. Imagina, por exemplo, uma pequena peça de chumbo, tá? Ou mesmo o seu dedo, como eu disse. E você vai aumentar a força aqui. Ó. Você vai aumentar a força aqui. Por que eu estou falando aumentar? Porque sem o seu dedo, sem o objeto aqui, a atmosfera já estava exercendo uma pressão aqui em cima. Então a atmosfera está exercendo a pressão aqui em cima, está exercendo pressão em todas as direções. Tá? É por isso que a pressão do líquido aqui não consegue empurrar a rolha para fora inicialmente. Porque a pressão aqui fora é igual à pressão aqui dentro. Então, se a pressão aqui fora fosse maior, o recipiente se fecharia, ele seria esmagado, seria esmagado. Se a pressão interna fosse maior, o recipiente tenderia a expandir. Né? É o que acontece, por exemplo, quando você pega um balão, né? Já falei isso. Você pega um balão, você tem o balão vazio, murchinho. Por que ele está murcho? A pressão atmosférica empurra as paredes do balão para dentro. Então o que acontece? Elas têm que ficar grudadinhas uma na outra. A partir do momento que você enche ali com uma quantidade de ar, inicialmente lá dentro, o ar empurra as paredes para fora. Então o balão infla. Essa inflação do balão vai fazer com que a pressão lá dentro cresça até ficar igual à pressão externa. Aí você amarra o balão, você tem o balão ali dessa forma aqui, vamos imaginar, a pressão de fora é igual a de dentro. Se fosse igual a pressão de dentro fosse maior, o balão continuaria crescendo. Se a pressão de fora fosse maior do que a de dentro, o balão seria esmagado, ele tenderia a ficar com um volume menor. Então aqui a pressão, que inicialmente está tudo igual. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer aplicar uma força aqui neste êmbolo aqui, ó. Imagine essa rolha aqui como se fosse uma rolha cilíndrica. Se você olhasse daqui de cima, tá? Você olhando daqui de cima, você veria a rolha desse jeito aqui, ó. Que é o quê? Uma esfera, um disco. Então a área aqui é um disco. Você teria o quê? Força sobre a área. Tem uma força sendo aplicada sobre a área da rolha. Então a pressão que estaria sendo aumentada ali
seria a força dividido por área. Quer dizer, existe um aumento nessa pressão. A sacada de Pascal foi que ele percebeu que quando você aumentava a pressão neste ponto aqui, essa pressão era transmitida para todos os pontos do líquido. Todos os pontos do líquido sofrem o aumento daquela pressão. Então, o acréscimo, o aumento na pressão neste ponto aqui, provocou o mesmo acréscimo em todos os pontos do líquido. Aí o que aconteceu? Quando essas 4 rolhas sofreu este acréscimo de pressão, a pressão sobre as folhas se tornou maior do que a pressão atmosférica. Quando se tornou maior do que a pressão atmosférica, as 4 rolhas saltam da garrafa ao mesmo tempo. Elas simplesmente saem. Por quê? Porque o acréscimo de pressão no líquido produziu o acréscimo de pressão sobre as folhas e as folhas tiveram uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Então, por isso que você comprova, né, é uma maneira de se comprovar que o acréscimo que foi feito aqui é o mesmo acréscimo que foi feito em todos os pontos do oceano. Tá? Então, lá no Pantanal, tem um pessoal meio idiota lá que costuma ir lá pescar e não ficam satisfeitos pelo divertimento, pela busca ali, né, da pesca, simplesmente pela diversão ou respeitando os limites da natureza. Tem gente que pega dinamite e joga na superfície da água. Quando a dinamite explode, há uma expansão do ar e isso produz um aumento na pressão. Esse aumento na pressão é transmitido para todos os pontos de dentro do rio, de dentro da água. Tá? Todos os pontos sofrem esse aumento de pressão. E o peixe tem a sua estrutura, vamos dizer assim, física, né? Seria a parte carnuda e a parte óssea, para resistir até uma determinada profundidade no oceano, no rio, na água. Ele só sobrevive até uma determinada profundidade. Uma profundidade maior do que aquela, a pressão aumenta e isso faz com que ele não sobreviva. Então, quanto mais dura é a carne do peixe, mais profundo ele consegue chegar na água. Quanto mais terra é a carne, mais em cima ele sobrevive. Quando a dinamite explode, esse aumento de pressão faz com que aquele peixe que sobrevive a uma determinada profundidade sofra um aumento de pressão muito, muito grande. Esse aumento muito grande de pressão faz com que este peixe ele tenha uma contração muscular tão grande que ele morre. Então, alguns minutos depois que a dinamite explode, aqui em cima está coalhado, está cheio de peixes mortos. Mortos devido a esse acréscimo de pressão. Aí os caras vêm com uma rede e vai pegando aqueles peixes ali tudo. Então, é uma pesca predatória, porque eles matam não só peixes de tamanhos ideais a serem pescados, mas matam os pequenininhos, matam todos os tipos de peixes que estão sujeitos àquele acréscimo de pressão. Tá certo? Então, essa pesca predatória é uma maneira de se aplicar o teorema de Pascal. Tá? Então vejam que não é só para o bem, né? Naturalmente o homem sempre dá um jeitinho de usar a teoria ou o conhecimento científico também para o mal. Tá? Então voltando aqui, tá? Esse acréscimo de pressão aqui, tá? Ele vai ser o mesmo independentemente da posição no líquido. Em qualquer lugar do líquido, o acréscimo é o mesmo. Tá? Então, isso permitiu
que o ser humano, né, os cientistas, desenvolvessem a prensa hidráulica. O que é a prensa hidráulica? A prensa hidráulica é um meio de você utilizar o conceito do teorema de Pascal de forma que você vai levantar, que você vai exercer uma força muito grande em um determinado ponto, tá? Quando na verdade a força que você está aplicando é uma força pequena. Pensa da seguinte maneira: pensa num automóvel, um caminhão. Pensa um caminhão carregado, tá? Um caminhão carregado aí com 10 toneladas, né? Um motorista ali atrás, às vezes o motorista ali tem 1,70 m, 60 quilos, aquele cara franzino, tá ali dirigindo. De repente aquele caminhão está a 80 quilômetros por hora e o cara com a ponta do pé pisa no freio e é aplicada uma força naquelas 10 toneladas e elas têm a sua velocidade reduzida. Seria mais ou menos como aquele cara franzino estivesse fazendo isso. O caminhão vem, ele segura o caminhão e vai parando o caminhão com a força dele. Isso daí seria a visualização que você teria da força necessária para parar aquele caminhão. Imagina uma bola indo em direção ao goleiro. Quando a bola vem em direção ao goleiro, o que o goleiro tem que fazer? Ele tem que fazer uma força no sentido contrário ao da bola. Para quê? Para segurá-la. Então a bola às vezes está lá 90 km por hora, mas a bola pesa ali menos de meio quilo. Então ele tem como segurá-la. Agora imagina 10 toneladas vindo na direção do goleiro a 90 km por hora e ele vai e segura essas 90 toneladas. Né? Não ia segurar nunca. Mas o cara lá dentro do caminhão consegue fazer isso. Por quê? Porque ele tem isso daqui, ó. Aqui está a parte lá do pedal de freio. Então aqui, ó, tem um ganchinho ligado a um tubinho aqui, ó. Esse tubinho vai fazer isso daqui. E quando ele vai em direção à roda do caminhão, esse tubo faz isso daqui, ó. Ele faz isso. E isso daqui é o que está atuando bem lá no centro da roda do caminhão. Tá? Aqui está a roda caminhando e isso daqui você tem aquela parte metálica lá. Isso daqui vai pressionar essa roda do caminhão, empurrando a roda. Então ele faz aqui, ó, uma força pequenininha aqui. Aqui você tem uma pequena área, uma área ali. E lá no final você tem uma grande área. Tá? Então, dessa forma, ele faz uma força pequena aqui e aqui, ó, existe uma força grande. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem um óleo de freio. Tem um óleo de freio. Que é o quê? Um líquido. E como que funciona isso aqui? Da mesma maneira da prensa hidráulica, da mesma maneira do estudo de Pascal. E qual foi esse estudo? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui dois êmbolos ligados com uma comunicação, quer dizer, um vaso comunicante. Eu tenho esse ramo aqui, a ramo seria um dos recipientes, tá? Ali o outro ramo. Então aqui nesse recipiente eu tenho um pequeno êmbolo, uma área pequena, e vai ser exercida aqui uma força sobre esse êmbolo. Então, quando essa força é exercida sobre esse êmbolo, que tem uma área A1, tá? Eu representei a área aqui embaixo, ó, como se você estivesse olhando de cima, você teria que aqui exercido uma pressão que seria a força dividido pela área. Seria a pressão que estaria sendo exercida. Essa pressão, que seria igual a essa pressão exercida pelo pé do motorista ali no pedal do freio, ela é transmitida
para o êmbolo maior, ou seja, lá para o disco de freio. Então a pressão está sendo transferida para lá. Então aqui, ó, a pressão que chega aqui é igual à pressão que está lá no início. A transmissão da pressão é a mesma. Então você tem o seguinte, olha, você tem a pressão sendo transmitida aqui, ó, e ela vai chegar aqui lá através da força F2. A pressão 2 é igual à pressão 1. Mas o que é a pressão 2? A pressão 2, para ser igual, ela precisa de uma força 2 no êmbolo maior, de área 2. Então você teria o quê? F2 sobre a área 2. Tá? Então, neste caso, como a pressão 1 é igual à pressão 2, ou seja, o acréscimo de pressão no primeiro êmbolo é igual ao acréscimo de pressão no segundo êmbolo. A pressão que você está exercendo ao pisar no freio é a mesma pressão que você vai exercer lá no contato do disco de freio com a roda. Então, nesse caso aqui, ficaria F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Tá? Se preferir, poderia trocar de lado. Ó. F1, pega o F2, vem para cá. Pega o A1, vai para lá. Pega o A2, continua no mesmo lugar. Tá? Então, essa relação aqui demonstra que a força e a área são grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer o quê? Onde você tem a área maior, você vai ter uma força maior. Onde você tem uma área menor, você vai ter uma força menor. Tá? Então a prensa hidráulica ela está multiplicando uma força. Não é a pressão é a mesma. A pressão não se altera, mas a força está sendo multiplicada. A força está sendo aumentada. Você está levando uma vantagem mecânica. Que vantagem mecânica é essa? É o número de vezes que a força está sendo multiplicada. Então, como F2 é maior que F1, se você dividir F2 por F1 ou a área 2 pela área 1, você vai encontrar o que nós chamamos de vantagem mecânica. Então, observe que o número de vezes que a força vai ser multiplicada depende do número de vezes que a área maior é maior do que a área menor. A2 maior que a 1. Quantas vezes A2 é maior que a 1? É quantas vezes F2 vai ser maior que F1. Tá? Então, toda vez que você tiver prensa hidráulica, você estiver analisando aumento de forças ou redução de forças, você tem o que nós chamamos de vantagem mecânica. Vantagem mecânica. Tá? Você tem o quê? Quantas vezes que F1 é maior que F2. Então você pega isso aqui, ó, vantagem mecânica é F2 sobre F1 ou A2 por A1. Você determina quanto que isso acontece. Tá? Hoje, provavelmente, você fez uma aplicação do Teorema de Pascal. Né? Hoje, na hora que você se levantou e foi escovar os dentes, né? A grande maioria das pessoas chega e faz o quê? Você pega um tubo de pasta de dente e aperta. Quando você aperta aqui, sai pasta de dente aqui em cima. Por que sai pasta de dente aqui em cima? Porque a pressão que você exerce aqui é transmitida por todos os pontos do creme dental até que ele vaza aqui. Porque sem a tampa,
a pressão aqui se torna maior do que a pressão atmosférica. Então, por isso que ela vai saindo. E quanto mais você aperta, quanto maior é a força, maior é o aumento de pressão. Então, maior a quantidade de creme dental que vai passar aí do outro lado. Né? Aqueles saquinhos lá de chup-chup, de... esqueci, tem um nome que o pessoal usa. O saquinho que vem com um suquinho já congelado. Você vai apertando ali, né? Quando você quer pegar o líquido, o que você faz? Você chupa o líquido. Ao chupar, o que, que você está fazendo? Você está diminuindo a pressão na sua boca. Ao diminuir a pressão na sua boca, naquele ponto a pressão se torna menor, então o líquido tende a subir em direção ao ponto maior. Seria o contrário, em vez de você estar apertando embaixo, você está diminuindo a pressão lá em cima. Então, seria o princípio da prensa, o princípio de Pascal, que é o princípio da prensa hidráulica. Tá? Então, dentro das oficinas mecânicas, o cara muitas vezes ele chega aqui, coloca um automóvel aqui, ó, e aperta aqui com o dedo. A parte elétrica mais a parte hidráulica faz o serviço. Apertou aqui, um automóvel de 1 tonelada sobe ali sem nenhum esforço aparentemente para as pessoas. Tá? É um outro princípio de aplicação da prensa hidráulica. Tá certo? Vamos ver os exercícios aí na página 58. Explique de forma simples o que diz o teorema de Pascal e cite um exemplo de aplicação desse teorema no cotidiano. Tá? Então, de forma bem simples, você pode dizer o seguinte: se eu exerço um aumento, né? Se eu produzo um aumento de força num determinado ponto em um líquido, este aumento de força vai ser transferido para todo o líquido. Todos os pontos do líquido vão sofrer o mesmo aumento de pressão. Tá? Então, isso daí seria o conceito. Então, a gente pode escrever assim, ó. Um acréscimo de pressão em um ponto de um líquido será transmitido para todos os pontos do líquido. Então, vamos pegar o exemplo do tubo de pasta de dente, que é uma coisa que você usa todo dia, né? Ao apertarmos um ponto no tubo de um creme dental, produzimos um aumento de pressão em todos os pontos do creme, forçando-o a sair pela extremidade aberta sem a tampa. Tanto é que se o tubo de... se o creme dental estiver furado, né? Ele pode sair lá em cima e pode sair aqui embaixo também. Né? Creme, tubo de creme, pode acontecer isso. Né? Não é sempre saindo pela mesma posição. Ele pode sair por outra posição também.
No exercício 2, ele diz o seguinte, ó. Sobre o teorema de Pascal, analise as afirmativas a seguir e marque V ou F. Primeiro, o teorema de Pascal afirma que o incremento de pressão aplicada em um ponto de um fluido em equilíbrio é transmitido igualmente para todos os pontos do fluido. Então, o incremento quer dizer o quê? Acréscimo. Então, o acréscimo que é aplicado em um ponto é transmitido para todos os pontos. Então, a primeira, verdadeira. A segunda, em sistemas hidráulicos, né, pensa na prensa, uma força menor aplicada em um êmbolo de área pequena pode gerar uma força maior em um êmbolo de uma área maior. É o princípio de funcionamento da prensa, né? F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. F1 menor a 1 menor, F2 maior a 2 maior. Então, verdadeiro. O teorema de Pascal só se aplica a gases, pois líquidos não transmitem pressão de forma uniforme. Esse daí é falso, né? Você tem aí a aplicação para os líquidos, né? Os gases, eles são compressíveis, né? Então você, ao apertar ali, ao diminuir o êmbolo, você aperta ali, o gás pode o quê? As partículas podem se aproximar e não ter essa transmissão de pressão, é o contrário. E no último item, dispositivos como prensa hidráulicas, elevadores e freios de automóveis funcionam com base no teorema de Pascal. Verdadeiro. Usamos esses exemplos para falar sobre o teorema de Pascal. No exercício 3, um automóvel de massa igual a 942 kg é suspenso por um elevador hidráulico cujo cilindro de ascensão tem diâmetro de 20 centímetros. Calcule a pressão a ser aplicada ao cilindro para manter o automóvel em equilíbrio a uma determinada altura. Então você tem isso daqui, ó. Você tem a prensa hidráulica aqui, ó. Tem aqui um êmbolo, aqui outro êmbolo. O automóvel está aqui, ó. O automóvel está ali, tá? E ele fala que esse automóvel tem uma massa de 942 quilogramas. E ele diz ainda que ele é suspenso por um elevador cilíndrico cujo cilindro de ascensão tem diâmetro de 20 centímetros. Então, isso daqui, ó, o diâmetro é 20 centímetros. Ele quer saber a pressão que deve ser aplicada ao cilindro para manter o automóvel em equilíbrio a uma determinada altura. Então, o que eu tenho ali, gente? Ele quer que o automóvel fique em equilíbrio. Então, você vai ter o peso do automóvel empurrando o cilindro para baixo. O peso é sempre vertical apontada para baixo. Então, o peso do automóvel vai empurrá-lo para baixo. E o que tem que acontecer com o líquido que está aqui dentro da prensa hidráulica? Esse líquido tem que exercer uma força no sentido contrário para manter aquele sistema em equilíbrio. Tá certo? É isso que ele tem como informação. No exercício, ele fala ainda o seguinte, olha, que a... Não, ele não fala. Ele não fala a respeito da aceleração da gravidade. Se não fala nada, considere que G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, no caso, essa força tem que anular essa. Peso para baixo, força para cima.
uma tende a anular a outra para que o sistema esteja em equilíbrio. O que é equilíbrio? As forças se anulam. Então, se o peso está para baixo, é preciso uma força para cima. Então, você tem que força resultante tem que ser igual a zero. Então, F menos o peso é igual a zero, F é igual ao peso. O que é o peso? O peso é massa vezes a gravidade. Então, a massa é 942, a gravidade é 10. A força seria 9.420 newtons. Isso daqui é a força que o cilindro deve ser submetido para suportar o peso do automóvel. Agora, vamos pegar aqui, ó, o diâmetro é igual a 20 centímetros. Tá? Então, se você pegasse aqui, ó, uma circunferência, o diâmetro seria isso daqui, olha. Um ponto, a ligação entre dois pontos dessa circunferência passando pelo centro da circunferência. A metade do diâmetro é o raio. Então, 2 vezes o raio é 20 centímetros. O raio seria 20 dividido por 2, o raio seria 10 centímetros. Passando para o sistema internacional, centímetros para metros, né? Você tem isso aqui, ó, metro, decímetro, centímetro. Centímetro para decímetro, uma casa, decímetro para metro, duas casas. A vírgula está aqui à direita. Contando duas casas, 1, 2, 0,1 metros. É o raio que eu preciso. Luiz Paulo, por que você está mexendo com raio? Ele não quer pressão? Pressão não é força sobre área? Eu preciso saber qual é a área daquele cilindro. Então, a área é πr ao quadrado. A área seria π, que é 3,14, vezes o raio, que é 0,1 ao quadrado. A área seria 3,14 vezes 0,01. A área seria... Vamos pegar esse 0,01 aqui, ó. Você pode multiplicar, não tem problema nenhum. Eu vou passar para a potência de 10. Por quê? Para não ter que ficar fazendo muita conta. 0,01 são duas casas após a vírgula. Então, seria 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a área seria 3,14 vezes 10 a menos 2. Metros quadrados, que eu passei o raio para centímetros. Então, ali estaria a área. Se eu tenho a área e tenho a força, acabou o problema. Pressão, força sobre área. Pressão é igual a 9.420 dividido por 3,14 vezes 10 a menos 2. Vamos dividir aquilo ali, ó. 9.420 dividido por 3,14. A vírgula está aqui, ó. Então, vírgula aqui, ó. Duas casas após a vírgula aqui eu não tenho. Então, acrescento 2 zeros. Corto, corto. Posso fazer conta agora. Aqui vai dar 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. 942 menos 942 dá 0. 1, 2, 3 zeros. Então, acrescente 3 zeros aqui. Então, a pressão seria 3.000. Agora, olha o 10 a menos 2. 10 a menos 2 está no denominador. Eu vou passá-lo para cima. Quando eu passá-lo para cima, ele deixa de estar dividindo e passa a ser multiplicação. Se é multiplicação, o expoente passa a ser positivo. Ou seja, toda vez que você pega uma potência, passa do denominador para o numerador, ou do numerador para o denominador, troque o sinal do expoente.
Então vai passar o quê? Vai passar 10 elevado a 2. Passando para a potência de 10 definitivamente. Aqui, ó, 3 zeros. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3, conserva a base, multiplica os expoentes, soma os expoentes. Então aqui vai dar 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, ou 3 vezes 10 elevado a 5 pascal. É o valor da pressão exercida. Tá? Então, observe que, teoricamente, o exercício é fácil. A questão simplesmente é o quê? A matemática, né? Você tinha que lembrar aqui que diâmetro é o dobro do raio, tinha que lembrar que a área de um êmbolo aqui é πr ao quadrado. Então, eu aconselho você a guardar essas áreas aí, tá? Área do círculo, π, que multiplica r ao quadrado. Para a pressa hidráulica, principalmente, é muito comum ser necessário você guardar isso daí, tá? Então, não dá bobeira, porque às vezes você sabe e esquece pequenos detalhes. Vamos a 4? A figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios, o disco de um automóvel. Um sistema de freio a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão, que por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular. Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes maior que o diâmetro D1 do primeiro, qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freios pelo pé do motorista e a força aplicada às pastilhas de freio? Então nós temos o seguinte, olha, eu tenho aqui o primeiro pistão, o segundo pistão, aliás, né, que está lá na roda do automóvel, e aqui o primeiro pistão. Então aqui, olha, tem o sistema de freio aqui, não estamos entrando em detalhes, tá? Então aqui eu tenho esse daqui, que é o sistema D1, e esse daqui, que é o sistema D2. Tá? Aqui vai ser uma força F1, e aqui vai ser uma força F2. Tá? Então lembre-se, nós temos que a pressão é a mesma, a pressão não vai mudar. Então a pressão que está sendo exercida aqui é a mesma pressão que está sendo exercida aqui, tá? A pressão que é exercida no primeiro é igual aqui, pressão não muda. Agora o que vai mudar? A intensidade das forças, tá? Só que você tem lá que pressão é força por área. Não é por diâmetro, nem por raio. É área. A área é πr ao quadrado. Cuidado com os vacilos. Não é diâmetro, não é raio, é área. Tá? Então, o que ele está dizendo? Que o diâmetro D2 do segundo pistão é 2 vezes maior que o diâmetro D1. Tá? Estou chamando de D2 aqui, ó. D2, aqui é D1. Então, lembre-se, ó, diâmetro é 2 vezes o raio. Tá? Então, D é igual a 2Rs. Daqui você tira que 2Rs é igual a D, R é igual a D sobre 2. Agora fica fácil, cara. Se esse raio é o dobro desse, se esse diâmetro é o dobro desse, o raio também é 12. Vamos supor que isso aqui fosse 10, aqui seria 20.
Se você pega 10 dividido por 2, dá 5. 20 dividido por 2 dá 10. Então você teria que se o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro. Então você pode dizer o seguinte, ó, que o raio 2 é o dobro do raio 1. Tá? Então os diâmetros ali, eles vão manter a proporcionalidade entre eles. Então o que eu tenho? A pressão no ângulo 1 é igual à pressão no ângulo 2. A força F1 no ângulo 1 dividido pela área 1 é igual à força F2 dividida pela área 2. Daqui eu tiro que a força F1 eu não sei. Área, se tem raio, só uma superfície esférica, né? Um círculo, tem raio. Então, aqui o raio vale R1 e a área πr1 ao quadrado. No segundo caso, a área 2 é πr2 ao quadrado. Observe que esse π aqui está multiplicando. Se eu passar para lá, ele passa para o numerador, ele passa multiplicando. Tá? Então, aqui, ó, π está aqui dividindo a fração. Eu passando para lá, ele passa para o numerador. Eu vou ter π em cima, π embaixo, eu vou cortar. Então, eu vou cortar de uma vez aqui, ó. Então, fica F1 sobre o raio 1 ao quadrado, F2 sobre o raio 2 ao quadrado. Quanto que vale o raio R1? Não sei, é R1. Mas o raio R2 tem uma relação aqui, ó. O raio R2 é 2 vezes R1. Então, 2 vezes R1 ao quadrado. F1 sobre o raio 1 ao quadrado é igual a F2. Tudo elevado ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado, 4. R1 ao quadrado. R1 está multiplicando, R1 está dividindo, eu posso cortar aqui, ó. Então vai ficar o quê? F1 é igual a F2 sobre 4. Ou, se você multiplicar cruzado, F2 é igual a 4 F1. Então observe, se o raio dobra, a área é multiplicada por 4. Se o raio for multiplicado por 3, a área vai multiplicada por 9. Se o raio for dividido por 5, a área vai ser dividida por 5 ao quadrado, que é 25. Por quê? Porque a área é πr ao quadrado. Então, o que você faz para o raio, você eleva ao quadrado para fazer para a área. É a questão da proporcionalidade. Então, aqui, a força no êmbolo maior vai ser 4 vezes maior. A força no êmbolo menor vai ser 4 vezes menor. Então, com base nas informações aí, ele pergunta: qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada à pastilha de freio? Então, a razão entre pé do motorista, a força pé do motorista e a força da pastilha de freio. Então observe, ó, o pé do motorista faz a menor força, F1. A pastilha de freio faz a maior força. Então o que nós temos aqui, ó? F1, não sei, F2 é 4, F1. F1 corta com F1, resposta 1 quarto. Alternativa A. Preste atenção nos enunciados para marcar a resposta. Sempre que for marcar a resposta, não olha só a resposta que você obteve. Volta lá e dá uma lida naquilo que está sendo perguntado novamente. Tá ok? Vamos ao 5?
A figura abaixo representa um macaco hidráulico constituído de dois pistões A e B de raios RA igual a 60 centímetros, RB igual a 240 centímetros, respectivamente. Esse dispositivo será utilizado para elevar a uma altura de 2 metros em relação à posição inicial um veículo de massa igual a 1 tonelada devido à aplicação de uma força F. Despreze as massas dos pistões, todos os atritos e considere que o líquido seja incompressível. Quer dizer, ele não consegue ser comprimido. Nessas condições, o fator de multiplicação de força desse macaco hidráulico e o trabalho em joules realizado pela força F, aplicada sobre o pistão de menor área, ao levantar o veículo bem lentamente com velocidade constante, são respectivamente. Então, observe que no exercício aí, ele já está fugindo daquelas pedidinhas mais simples. Ele quer saber o fator multiplicador. O que é isso? Ele quer saber quantas vezes a força maior quantas vezes a força na área maior é maior do que a força menor. Ou seja, a vantagem mecânica. Qual é o fator multiplicador? Quantas vezes que a força maior é maior do que a força menor? Então ele quer saber o quê? Força maior dividido pela força menor. Tá certo? E depois ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força do êmbolo menor. Ele quer saber a força aqui, ó. Qual é o trabalho que está sendo realizado por essa força. Tá certo? Eu sei que deste lado aqui, ele vai ser elevado 2 metros. Do lado de cá são 2 metros. Mas eu quero o trabalho do lado de cá. Tá? Aí a gente vai analisar isso. Vamos lá, primeiramente vamos analisar a questão simplesmente do fator multiplicador. Tá? Então observe, é claro, eu tenho os raios, tá? E posso achar a relação entre as forças. De que maneira que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso da seguinte maneira, né? A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Ou seja, eu tenho aqui, ó, essa força F aqui, ó, e aqui eu teria aqui uma força F1. Tá? Vou chamar aqui de FA, só para ficar bonitinho. E aqui a força FB. Tá? Então, no caso, eu tenho ainda que eu posso calcular aqui, olha, pressão A, força A sobre a área A. Pressão B, força B sobre a área B. Então, daqui eu tiro o seguinte. Observe aqui, ó. Área A é πr ao quadrado. A área A seria... Vamos analisar aqui. A área A, π, o raio A, 60 ao quadrado. Tá? Observe que eu não vou transformar para metros. Por que eu não vou transformar? Porque eu não estou calculando em termos de unidade. Eu quero uma relação. Na hora que eu pegar força dividido por força, eu vou cortar as unidades. Então você imagina assim, eu coloco lá 4 newtons dividido por 3 newtons. 4 newtons com newton são o quê? 3 quartos. Entenderam? Por isso que eu não vou me preocupar. Toda vez que você for dividir grandezas iguais, força, força, velocidade, velocidade, se você vai dividir um pelo outro, a unidade não vai importar, desde que você utilize sempre as mesmas unidades. Então, aqui no caso, a área A seria π vezes 3.600. A área A seria 3.600 π, centímetros quadrados. Por que centímetros? Porque o raio foi dado em centímetros. A área B. A área B seria π vezes 240 ao quadrado. A área B seria π
24 vezes 24 dá 576. 0, 0. Então, a área B dá 57.600 pi centímetros quadrados. Então, agora ficou fácil. Ó. Eu tenho que FA sobre a área A é igual a FB sobre a área B. Eu quero saber quantas vezes ela é maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o AB para cá, o FA para lá. Ó. Vai ficar assim, ó. AB. Deixa eu fazer bonitinho. Só para multiplicar. Multiplica cruzado. Fica AA vezes FB é igual a B vezes FA. Tá? Eu quero FB dividido por FA. Então vai ficar aqui, olha, FB sobre FA. Ele está multiplicando, passa para cá dividindo. É igual a B. O AA está multiplicando, passa para cá dividindo. Então o que eu vou ter aqui agora? Ó? FB dividido por FA. Vai ficar FD. FD eu não sei, FA eu não sei, mas eu sei que AB é igual a 57.600 dividido por F pela área A, que é 3.600. Observe que esses dois zeros eu posso cortar. Se eu simplificar tudo aqui por 2, só para poder não ter que ficar fazendo conta demais, 2, 8, 8, 36 por 2, 18. Posso dividir novamente por 2? Então, FB sobre FA é igual a 144 dividido por 9. Tá? Agora eu tenho que fazer a divisão, é fácil. 144 dividido por 9. 14 por 9, 1. 1 vezes 9, 9. Para 4, 5. 54 por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. Então, a força B sobre a força A é igual a 16. Ou seja, FB é 16 vezes maior que FA. É o fator multiplicador. Ou seja, você, ao usar aquela prensa hidráulica, a força feita no êmbolo menor é 16 vezes menor do que a força feita no êmbolo maior. É aquilo que ele está dizendo ali. Tá? Então está resolvido aqui esse primeiro item. Qual é o segundo item? O segundo item ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força no menor êmbolo para que o maior êmbolo eleve o automóvel. Desculpa, não é força. Vamos voltar. Ele quer saber qual a energia que foi desprendida no menor êmbolo para que o corpo aqui, o automóvel, no maior êmbolo, seja elevado a uma altura de 2 metros. Ou seja, você vai realizar um trabalho aqui. O trabalho que vai ser realizado aqui precisa de quê? Da força que está sendo produzida aqui. Tá? Porque energia não é destruída. Energia não é criada. A energia que for transmitida aqui é a mesma quantidade de energia que vai ser criada aqui. Tá? Você não vai apertar um botãozinho lá e por um engano, por um acaso, a energia vai brotar do outro lado. Então, geralmente, o que acontece? Quando você tem uma força pequena aqui e uma força grande, lembre-se, trabalho é força vezes deslocamento. Se você vai ter a mesma energia aqui e a mesma energia aqui, você tem o seguinte: o trabalho que está sendo feito aqui é igual ao trabalho aqui. Ah, mas a força aqui é menor, quer dizer que ele vai percorrer uma distância maior. Ah, a força aqui é maior, quer dizer que ele vai percorrer uma distância menor.
Tá? Então, quando de um lado você tem uma força grande e do outro uma força pequena, e ambos vão realizar o mesmo trabalho, para que esse trabalho seja igual, um lado vai ter uma força pequena com um deslocamento grande, o outro vai ter uma força grande com deslocamento pequeno. Então, especificamente aqui, o trabalho realizado por FA é igual ao trabalho realizado por FB. Tá? Agora, o que ele fala? Ele fala que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, quer dizer que as forças que atuam sobre o corpo se anulam. Que forças que eu teria aqui? Olha, eu teria a força do êmbolo empurrando o corpo para cima e o peso deste corpo empurrando o êmbolo para baixo. Então, se ele sobe com velocidade constante, quer dizer que a força exercida pelo êmbolo para cima é igual à força peso do corpo para baixo. Então, você vai ter o seguinte, olha, o trabalho seria força B é igual ao peso do veículo, tá? Por quê? Porque a velocidade é constante. Então, o que que eu vou ter aqui? O que que é peso? É massa vezes a gravidade. Qual que é a massa do veículo? Foi dada aqui, ó, 1 tonelada, que corresponde a 1.000 kg. Então, daqui eu teria que a força exercida por B, a massa é 1.000, a gravidade é 10. A força exercida por B seria 10.000 newtons. Então, qual que é o trabalho? O trabalho é a força B vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0 graus. Por quê? Ele vai subir e a força B também está para cima. Se ambos têm o mesmo sentido, o ângulo é 0 graus. Então, eu tenho trabalho é 10.000 vezes 2, que é a altura que ele deseja elevar o corpo, vezes o cosseno de 0 graus, que é 1. Trabalho vai ser 20.000 joules ou 2 vezes 10 elevado a 5 joules. 10 elevado a 4. Então você vai lembrar o seguinte, ó. Coloquei em vermelho aqui só para chamar sua atenção. O trabalho realizado em A é igual ao realizado em B. Porque a energia transferida é a mesma. É a mesma. Você tem isso aqui, ó. Trabalho em A é igual ao trabalho em B. Então, a alternativa correta, você tem 16 vezes 2 elevado a 4, letra C. Letra C. Esse é um exercício um pouco mais complexo, né? Você teria que pensar um pouquinho mais, exatamente por causa da questão desse trabalho, principalmente aqui. Você poderia provar isso matematicamente. Se você tem aqui o êmbolo subindo 2 metros, né? Se você imaginar um volume com esse êmbolo aqui, olha, tem um êmbolo aqui e um êmbolo aqui em cima, quando ele subiu com 2 metros, você tem um cilindro de base 57.600 π vezes a altura. Aí você acha o volume.
Esse volume que é desligado, que é transferido aqui, ó, quando isso aqui desce, ele empurra uma quantidade de líquido para cá. Na hora que essa quantidade de líquido é empurrada para cá, a quantidade de líquido é empurrada aqui para cima. Então a quantidade de líquido que sobe é igual à quantidade de líquido que desce do lado de cá. O volume é o mesmo. O líquido é incompressível. Então o volume que desce do lado de cá é igual ao volume que sobe do outro lado. Se você pegasse os dois volumes aí e igualasse, você teria aqui a área 1, a área B e a altura aqui. Você poderia achar qual foi a altura descida aqui. Ó. Ao achar a altura, que você poderia pegar depois a força e achar o trabalho que foi realizado. Mas não vejo necessidade disso, não. É uma complexidade que não tem razão de ser. Tá? No exercício 6, no Circo da Física, o público também pode se divertir com uma atração chamada barra de guerra, uma adaptação do tradicional cabo de guerra em que os participantes empurram uma barra em vez de puxar uma corda. Dois participantes com portes físicos semelhantes são convidados a empurrar a barra, um na posição 1 e outro na posição 2. Curiosamente, o participante de determinado lado sempre considera sua tarefa mais fácil do que o outro. O que o público não sabe é que no interior da estrutura cilíndrica pela qual a barra passa, há um sistema que contém um fluido em equilíbrio e dois êmbolos de diâmetros D1 e D2 igual a 2D1, conforme a figura abaixo. Então, observe que é mais ou menos parecido com o que nós falamos agora há pouco. Né? Os êmbolos aí, um tem o dobro do diâmetro do outro. Com base no exposto e na figura, é correto afirmar. Então vamos analisar aí a figura. Você tem isso daqui, olha. Você tem aqui um êmbolo maior, tá? Tem um líquido aqui, e aqui você tem um êmbolo menor. Então a pessoa vai fazer uma força aqui, ó, sobre um êmbolo, e a outra pessoa vai fazer uma força aqui sobre um êmbolo maior. Tá? No exercício, ele está afirmando o seguinte, olha, que aqui a força F2 no êmbolo 2, aqui a força F1 no êmbolo 1. Ele nos dá ainda que o êmbolo 2 é 2 vezes o êmbolo 1, o diâmetro do êmbolo 2 é igual a 2 vezes o diâmetro do êmbolo 1. Tá? Lembre-se, o raio é metade do diâmetro. E se um raio vale 10, o diâmetro vale 20. Tá? Então, se o diâmetro 2 é o dobro do diâmetro 1, tá? Se o diâmetro 2 valer 40, o diâmetro 1 vale 20. Metade de 40 seria 20, metade de 20 seria 10. Quer dizer, 20 e 10 continua sendo o dobro. 20 continua sendo o dobro de 10. Quer dizer que se o diâmetro 2 é o dobro do diâmetro 1, o raio 2 é o dobro do raio 1. Então você teria o seguinte: R2 é 2 vezes o raio 1. Só que quem está empurrando aqui com a força F2 e F1 está exercendo uma força sobre o êmbolo, que é uma área. Quando a força está sobre uma área, ela está exercendo uma pressão. E o detalhe é o seguinte: o acréscimo de pressão que eventualmente ocorrer de um lado do líquido de um ponto do líquido é transferido para todos os pontos do líquido. Então eu posso dizer que a pressão que 2 exerce no líquido, essa pressão que ele vai acrescentar, exercer quando ele empurra todos os outros pontos. Da mesma forma, o F1. Então eu posso dizer que a pressão que está sendo exercida no ponto 1 é igual à pressão que está sendo exercida no ponto 2. A força F1 sobre a área 1
é igual à força F2 sobre a área 2. Lembre-se, área de um círculo é πr ao quadrado. Substituindo, F1, área 1 é πr1 ao quadrado, F2, a área 2 é πr2 ao quadrado. Só que o raio 2 é o dobro do raio 1. Então ficaria F1 π R1 ao quadrado é igual a F2 π duas vezes o raio 1 ao quadrado. Esse π está multiplicando, está dividindo aqui no primeiro membro, ele passaria multiplicando. Ele estando aqui em cima, eu vou poder cortar aqui embaixo. Então eu já corto de uma vez. Então eu tenho F1 sobre R1 ao quadrado é igual a F2. Aqui eu tenho, ó, 2R1 elevado ao quadrado. Tudo está elevado ao quadrado. Então 2 ao quadrado, 4. R1 ao quadrado. R1 posso cortar com R2. F1 é igual a F2 sobre 4. Ou, multiplicando cruzado, F2 é igual a 4F1. Então, a força que está sendo exercida no ângulo 1, tá? Ela terá que ser quatro vezes menor do que a que está sendo aplicada no ângulo 2. Ou seja, a pessoa que está presa ao ângulo maior, ela teria que fazer uma força maior para manter o sistema em equilíbrio. Tá? Então, nesse cabo de guerra ao inverso, né? Em vez de você puxar, você empurra. Para que essa pessoa consiga empurrar o ângulo com maior competência do que essa daqui, ela teria que fazer uma força maior do que 4F1. Se esse aplicar uma força de 10 e esse de 40, eles equilibram. Se esse aplicar 50 e esse 10, esse aqui vence. Tá? Então, esse daqui tem que aplicar uma força 4 vezes maior do que F1 para poder compensar. É o contrário agora daquele princípio. Antes a gente fazia o cara fazendo uma força pequena para poder levantar um corpo grande lá. Agora ele tem que fazer uma força grande para compensar a força que o outro está exercendo por causa de quê? Por causa que a pressão é constante. É o fato da pressão ser constante é que faz com que haja esse fator multiplicador de força. Então ele fala o seguinte, vamos ver as alternativas aí que ele deseja que eu coloque verdadeiro ou falso. Para equilibrar a força aplicada pelo participante da posição 1, o participante da posição 2 deverá aplicar uma força 2 vezes maior, uma força 4 vezes maior. Então, o primeiro item, falso. Segundo item, do ponto de vista da física, o participante que ficar na posição 1 terá vantagem sobre o participante que fica na posição 2. Verdadeiro. Ele vai fazer uma força 4 vezes menor para se manter em equilíbrio ali. Então, 2, verdadeiro. 4. As alterações de pressão provocadas no fluido pelo movimento do ângulo 1 serão transmitidas integralmente para todos os pontos do fluido. Princípio de Pascal. O acréscimo ou redução na pressão em um ponto é possível para todos os pontos. Então, 4, verdadeiro. 8. Como as forças aplicadas pelos participantes da posição 1 e da posição 2 para manter a barra em equilíbrio são diferentes, o sistema viola o princípio da conservação de energia. Falso, né? A quantidade de energia que vai ser transferida ali, nós mostramos no exercício anterior, né? No exercício lá da número 5, que o trabalho que está sendo feito de um lado é igual ao trabalho que está sendo realizado do outro. Então aí, o outro é falsa. O princípio se conserva.
Se a força mantivesse constante, aí sim estaria contrariando, né? Porque força com deslocamentos diferentes, força vezes deslocamento é o trabalho. Aí sim, mas da pressão não. Quando está vencendo, o participante da posição 1 empurra a barra a uma distância maior que a distância na barra, na qual a barra do participante da posição 2 se move. É aquilo que eu falei no finalzinho. Olha aqui, ó. Quando ele empurra, olha para vocês verem aqui, ó. Vamos supor que ele veio até aqui, ó. Olha o volume de líquido aqui, olha. Esse volume de líquido que é empurrado para lá corresponderia a um volume aqui, ó, que seria isso aqui, ó. Essa altura aqui é a mesma. Só imaginar o seguinte, aqui, olha. Imagina um copo d'água cheio. Essa é a altura do volume do copo d'água. É a altura do volume do copo d'água. Então imagina esse copo d'água aqui seria aqui, ó. Tá? Esse mesmo volume de líquido que foi para lá é o volume de líquido que vem para cá. Então, esse mesmo volume de líquido, tá? Ele vai atingir aqui, ó, um recipiente que tem uma base maior. Então, a quantidade de líquido que entornar aqui vai ter uma altura menor aqui, ó. A altura é menor. Então, o êmbolo seria a base do recipiente. A altura seria o deslocamento. Então, esse daqui com uma base menor tem um deslocamento muito maior do que esse daqui com uma base maior para ter o mesmo deslocamento, para ter o mesmo volume. Tá? Então, se aqui for deslocado 1 litro de óleo, aqui também seria 1 litro de óleo. Só que 1 litro de óleo aqui ocupa uma altura menor porque a base é maior. Então, aqui a 16 é verdadeira. Tá? Então estão corretas 2, 4 e 16, 6 e 16, 22. E depois, na nossa próxima e última aula, a gente vai ver o teorema de Arquimedes e o conceito de empuxo. Tá? Aconselho a assistir.